O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Política de Perto, eu, Eduardo Moreira. Muito obrigado por estar comigo, estar conosco da TVI, Nova TVI, a TV que faz por você, né? Aqui hoje nós estamos aí via de Petrópolis para o mundo, Instagram, YouTube, por aí vai. Importante é que a gente tenta fazer aqui com esse programa Política de Perto, trazer pessoas que vocês têm vontade de perguntar, e Eduardo pode fazer isso por você. Então a gente já conversou com vereadores, já conversou com o secretário. Eu trouxe mais um secretário aí, é o Luciano, meu xará Moreira, né, presidente da CPTrans, o homem que não tem problema, está perdendo o cabelo, mas porque está com problema de vitamina D. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, Eduardo. Bem-vindo. Satisfação enorme. Obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Abrindo sua agenda aí. Lucianão, eu queria, como todos os secretários que vieram aqui, são 10 meses, né? Você já é de carreira lá, mas são 10 meses à frente, a responsabilidade é grande. Como é que você faz um apanhado desses 10 meses? Como você pegou e como você está tentando colocar? Bom, Eduardo, é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. Ainda mais para um gentleman que não gosta. Não, de maneira alguma a gente se respalda em relação à situação de gestões anteriores. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que focar no que a cidade vive hoje e conseguir superar os desafios de hoje e também de amanhã. Então esse é o ponto mais importante para quando a gente faz uma boa avaliação de gestão, é perceber que tipo de resultado, que tipo de benefício a gente vai trazer para a cidade, para o cidadão, na ponta, sempre na ponta, especialmente em relação ao que a gente vive hoje. Então, muito confortavelmente, não faço avaliações anteriores, exceto aquelas que me é obrigado a serem feitas quando eu preciso corrigir um problema antigo. E aí, problemas antigos na cidade, nós temos muitos, evidentemente. E para escolher de A a Z, né? Tem, aí você pode abrir o cardápio inteiro, não é verdade? E equipamentos? Vamos falar de equipamentos. Você pegou a CPTrans sucateada, pegou ela com equipamentos que está dando para trabalhar, porque tinha problema de onde colocar os carros apreendidos, motos apreendidas, tinha problema da lugar para as placas, né? O último secretário que eu fiz da CPTrans falou que tinha problema de logística, onde botar as placas, não tinha onde guardar, não tinha onde botar, não tinha onde guardar os carros. Isso já foi resolvido? Sim, a gente hoje já tem o pátio próprio municipal, foi inaugurado lá em 2021 e a gente, inclusive pela própria gestão anterior também, já tem um espaço específico para sinalização, fica ali na Cardoso Fontes, né? Assim, Eduardo, aproveitar a oportunidade, às vezes as pessoas não conhecem exatamente o que é a CPTrans e não entende o seu papel dentro da estrutura municipal. Acha que é só a fábrica de multas. Né? Não entende para que ela serve, ou por que ela existe, ou por que deveria existir ou não existir. Isso me permite ser bem básico não no sentido superficial, mas sim na definição de o que sustenta a necessidade da existência da CPTrans, elemento base mesmo. Eu te agradeço. Posso fazer esse resumo? Pelo amor de Deus. Acho que é importantíssimo. As pessoas Nós estamos aqui para esclarecer a população. Bom, a gente tem lá, então, o Poder Municipal, né, no Executivo, ou seja, aquele vinculado ao prefeito, tem lá o senhor prefeito eleito, o vice-prefeito e os secretários a eles designados. E a CPTrans e a CONDEP, em particular, são os dois, o INPAS também, são as três instituições indiretas. Né? O que isso significa? As pessoas às vezes não sabem. É que o fato dela ser indireta significa que ela é independente do Poder Municipal. Diferente de um secretário que tem ali você estava falando agora anteriormente do Marcelo Chitão, um amigo admirável. Ele tem ali uma estrutura hierárquica dentro da própria secretaria e um conjunto de normas que ele é obrigado a atender. Essas normas são diferentes das normas atendidas pela CPTrans, pelo INPAS ou pela CONDEP. São outras regras nesse jogo administrativo de transparência, de responsabilidade fiscal que nós devemos cumprir. E por que, então, especificamente da CPTrans, ela vê vantagem, ou então, de alguma maneira, a história nos conduziu à existência dela? É porque para você poder ter uma organização de trânsito dentro do município,
Antigamente, os mais saudosistas vão lembrar que era a polícia militar que fazia fiscalização e tudo mais. Hoje são os agentes dos municípios. Isso foi porque em 1998, quando teve o Código de Trânsito Brasileiro instituído por lei, os municípios ficaram com a responsabilidade de organizar os espaços. Então, quem define se essa área aqui é proibido de estacionar, se essa daqui permite o embarque e desembarque, se essa daqui é um ponto de ônibus, tem que ser o município, tem que ser o prefeito. Não que é pode o que vive dia a dia. Né? Não pode ser. É alguém que tenha contato com a associação de moradores, é alguém com quem está próximo de quem vive a cidade de fato. Lógico que é importante, por isso mesmo, seguir as bases. Às vezes as coisas se misturam. A pessoa responsabiliza o prefeito por algo que aconteceu numa via de jurisdição federal. Por exemplo, é comum hoje em dia as pessoas falarem do pedágio da BR-040 nesse momento de troca de concessionários. Está saindo a Concer, está entrando a Elovias. Houve um processo lá em Brasília que concedeu a nossa rodovia, vinculado ao governo federal, sem nenhum envolvimento do governo municipal diretamente, ainda que eles nos ouçam, a gente não tem nenhuma determinação em específico, mas a responsabilidade cai em cima do prefeito. Como é que pode, Eduardo? Entende por que eu preciso falar das bases? Para que a gente faça boa política, como você quer que seja feito, para ter a liberdade de conversar sobre isso, a gente tem que voltar aos fundamentos. As pessoas precisam entender, de fato, o que a gente está fazendo aqui, qual é o trabalho de cada um, quais são as suas atribuições, quais são as suas responsabilidades, até onde vai a nossa mão, para a gente, de fato, ter assim, um trabalho pujante de melhorar a nossa cidade naquilo que nos compete. Eu recebi, semana passada, foi um caminhão de e-mails. Porra, fizeram uma festa, veio deputado federal, foi prefeito, vereador, secretariado, e a partir do dia 1º o pedágio vai para R$21, meu irmão, do jeito que está, estrada horrível, esburacada, mal sinalizada, Eu confesso a você que eu fiquei com cara de aê. Né? Né? Aí eu liguei para saber com a assessoria do Greal, que foi o que encabeçou tudo. Falei, não, quando ele leu não era nada disso. Não é. Era 13 alguma coisa. Aí, então, me permite por favor, ser esclarecedor nesse sentido? É bom que você me tira uns 200 e-mails, pelo menos. Aí. Vamos lá. Quando se fala de trânsito, estava eu falando das bases do que justifica a existência da CPTrânsito, ok? E aí a gente estava falando de Código de Trânsito Brasileiro, fundado lá em 1998, com muitas alterações de lá para cá, mas que determina qual é a responsabilidade de cada ente, Eduardo. Então, observe o seguinte, quando você olha para uma via, uma rua, uma avenida, uma estrada, seja ela qual for, existe alguém que tem a jurisdição daquela via. O que isso significa, de acordo com a lei? Tá? Sou engenheiro, não sou advogado, mas sou engenheiro de tráfego, também especializado na área. Quando você define a jurisdição de uma via, significa que você está dizendo quem é o ente que vai se responsabilizar por sinalizar, manutenir, né, fazer a manutenção dos buracos. Aquela pessoa autorizar que vai... comércio e tal. Exatamente, a pessoa que vai autorizar o que pode ser instalado ali ou não, aquela pessoa que vai se responsabilizar pelo atendimento de demandas de acidente naquela jurisdição, e assim vai. Em Petrópolis, nós temos casos muito emblemáticos, como o caso da BR-040, que é de responsabilidade do governo federal, e é uma rodovia concedida, ou seja, o DENIT, um órgão específico de infraestrutura terrestre, não toma conta das rodovias concedidas. Quem toma conta das rodovias concedidas diretamente é a ANTT. A ANTT. A Associação Nacional, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então aí o grande entrave brasileiro. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, criada lá na época do Fernando Henrique, teve como experiência, entre suas primeiras experiências de concessão, a atual BR-040. Então foi um dos primeiros contratos vencidos e renovados com tudo que aconteceu naquela época. E observe, é ela que tem jurisdição sobre a via. Essa jurisdição é concedida, por isso concessionária, ou concessionária, nesse caso agora, Elovias. Ela tem a responsabilidade de, a partir da arrecadação de um pedágio, garantir manutenção, sinalização, atendimento a emergências e uma série de outras exigências feitas no momento da concessão, como, por exemplo, o plano de encargos que determina quais obras devem ser feitas por essa concessionária. Prioridade, né? Então, quando a pessoa fala assim, comemoraram a saída da Concer, vai me desculpar, a Concer, nada contra, pessoalmente, mas aquela concessão, principalmente nos últimos 10 anos, foi de um impacto negativo para Petrópolis. Inevitavelmente, a gente tinha a cidade engargalada entre dois pedágios caros que davam um serviço extremamente judicializado. Preço de excelência com serviço
eu lembro de estar aqui contigo lá atrás, em 2020, falando do túnel, Eduardo. Você lembra exatamente, dessa história? Falando exatamente. do túnel, dos princípios físicos e elementares que fizeram aquilo ser um acidente que serve de experiência no campo da engenharia e que até hoje não foi solucionada. A obra continua embargada. Engraçado, aquela nossa entrevista, rapaz, vários engenheiros, então o CREA, o pessoal até do CREA falou, olha, parabéns pela colocação técnica popular. Eu fui muito. Eu gosto de explicar as coisas com simplicidade. Eu, além de ser engenheiro, também sou formado em física. Os princípios balizadores. Eu gostei da colocação. Técnica popular. Porque quem não entende nada de engenharia entendeu. Isso aí. O que foi que aconteceu? Acabou. Aí, Luciano, você hoje tem. Sempre, todos os presidentes da CPTrans que eu entrevistei tinham problema de carro. Sim. A estrutura da companhia é uma companhia hoje que custa aos erários, ou seja, ao poder público municipal, 19 milhões de reais por ano. Esse é o custo da CPTrans. 1 milhão e pouco. Para você ter uma ideia, isso representa algo em torno de 1,2% do orçamento total. Então pensa só, para cada 100 reais que você paga de imposto, 40 você manda lá para a saúde, 25 você manda para a educação, tanto você manda para tal lugar e tal. No final, você manda R$1 para a CPTrans, para a CPTrans tentar sinalizar a cidade inteira, garantir atendimento às ocorrências de trânsito de maneira geral, garantir o serviço de engenharia de tráfego bem realizado, analisado, tal qual manda a legislação também, conseguir organizar esse imbróglio dificílimo que é a gestão do sistema de transporte público. Então você tem, além do transporte público, você tem a realização de eventos, de corrida, de qualquer evento público de grande monta, você tem as obras públicas, você tem as obras particulares para gerenciar, você tem o sistema de táxi, o sistema de transporte turístico, você tem uma demanda que vai até a credencial do idoso e do deficiente, ela passa por todos os locais que você puder imaginar. Botou o pé na calçada, está falando com a gente. Em estrutura, você se considera, dá para trabalhar o que tem? Eu vou pensar da melhor maneira possível, vou pensar da seguinte forma, tá? Da melhor maneira possível, vou pegar o que eu tenho na mão hoje e vou fazer o melhor trabalho que eu posso. Preciso de mais estrutura? Preciso. Vou pedir essa estrutura? Vou, mas não espero que eu consiga esse pleno atendimento, em função de um município... Do momento que está passando... Que está em calamidade financeira. Isso. De um sistema que, assim, indo até um pouco mais para a parte política, todo mundo sabia, há 1 ano atrás, que a eleição do Ingo ia dar a ele um desafio gigantesco no primeiro ano. Não tinha ninguém que não falava isso, você lembra disso? Todo mundo concordava de maneira unânime. Era uma bomba relógio. Todo mundo falava, olha, ele sabe bem onde ele se enfiou. Era uma pergunta assim que o pessoal falava ali na conversinha de bar. Mas eu acho que talvez por isso ele escolheu os secretários assim, ele não botou pintor no lugar de eletricista. Graças a Deus. Mas o ponto como era muito difícil, já tinha essa previsão, o que a gente está vivendo esse ano é o ano difícil que estava previsto. Quer dizer, não adianta agora virar e falar assim, existe um problema político, a pessoa prometeu uma coisa que não está conseguindo entregar, às vezes chega uma crítica mais pesada, mais colorosa. Não, a gente está vivendo exatamente aquilo que a gente sabia que viveríamos em função do estado financeiro do município. Então vamos falar uma coisa que incomoda muito a população. Eu acho que até melhorou um pouco o serviço. O diabo do estacionamento. Tolerância. Vou dar exemplo. Às vezes os convidados vêm aqui 18h45, procura a maquininha mais próxima, está um pouco longe daqui da nossa base. Aí de repente o cara está aqui, quando volta está lá, 8h45, passou o maldito do molequinho, pau, deixou aquele bilhetinho, R$46. Posso te falar uma coisa? Posso resumir a conversa? Olhando teus olhos aqui, claro. Vamos resolver esse problema. Está certo. Isso não pode acontecer dessa forma e a gente vai trabalhar para resolver esse problema. E concordo, o cara fica 15 minutos para acabar o atendimento. Sim. Ele poderia pagar aqueles 15 minutos. Se fosse 15 minutos, ele poderia botar gratuidade. Está tudo certo. Mas às vezes não coloca e tudo mais. De toda maneira, o serviço de rotativo ele é um serviço essencial para a cidade. Claro. Todas as cidades têm. Tem no mundo inteiro. Isso, se você pega um filme de época, de 1960, Eduardo, nos Estados Unidos, você vai ver aqueles bolos de vidro, assim, e o cara tinha que botar moedinha naquele balo. E aqui ainda é barato, que eu fui no Rio de Janeiro, quase eu deixei minhas calças lá. É barato. Eu ia fazer um consórcio para pagar o estacionamento. Barato que eu digo não é que é barato, mas assim, proporcionalmente falando, a nossa tarifa de estacionamento é uma tarifa muito abaixo da média. Acessível, vamos dizer assim. Abaixo da média do Brasil. Isso, beleza.
Bom seria se a gente não precisasse dela, porque as pessoas preferem deixar o carro em casa, usar outros modais, ter menos trânsito, mais saúde. Então, assim, de fato... Isso aí, mas aí nós temos que ter um transporte coletivo, né? Um transporte coletivo de excelência. Eu queria até pedir à diretora um copo d'água para o meu convidado. Eu estou sentindo que ele está derretendo aqui. É porque falar contigo esquenta meu coração. Começa não, Moreira. Começa. Sério, olha, o trabalho que você faz, o trabalho que você sempre fez, Eduardo, esses anos todos, é um trabalho de muita responsabilidade. Eu, quando eu levantei aqui para deixar minhas coisas ali, faço questão até de trazer meu texto para falar contigo. Porque o que você fala, as pessoas acreditam. Então é necessário que esse momento seja um momento de você falar de maneira espontânea, mas verdadeira, aquilo que você espera que as pessoas entendam, né? É verdade. Aí, então, vamos lá. Esse negócio da escola, de estacionamento, vocês vão rever esse processo. Compromisso contigo. Porque eu acho que a população exatamente, porque eu acho que é o que mais incomoda a turma. Se você for ver as críticas, se você for ler os e-mails, é esse impacto. Sim. Tanto para o turista também, que o cara, né, pagou 4 horas, né, o cara vai ficar 6 horas, pode pagar 4. Tudo bem, é o sistema. Show. A gente tem visto o sistema trabalhar um pouco contra o governo em determinados momentos, assim, reclamações muito genéricas, processos judicializados, às vezes uma aparência de má-fé com aparência de má-fé. A gente vê representantes que deveriam representar a população representando um espectro político que só vê desgraça, que só vê Pode passar aí mesmo. problema. Esse produtor muito aqui obrigado, muito obrigado. Top de linha. E caiu aqui. Muito. Mas, ó, gente, olha, eu estou conversando aqui com Luciano Moreira, né? 2 Moreiras juntos incomodam muita gente. Não é brinquedo, não. A gente tem personalidade pra caramba. Pô, não tem que ser tal assim. De Moreira não é fácil, não. Minha família é fogo. Mas, então, vocês estão revendo isso, porque realmente é uma coisa... joga contra qualquer governo. A gente tem muitas demandas em relação ao sistema de estacionamento rotativo. O prefeito Ingo já várias vezes me determinou que eu preciso solucionar esses entraves que fazem a população só ver o malefício e não ver a necessidade. Então, assim, eu tenho trabalhado nisso. E a empresa, ela é relativamente acessível para conversar? Sim. Eu posso lhe dizer Eles trabalham em alguns municípios do estado. Eu posso te dizer, inclusive, que o fato dela funcionar bem demais é a principal crítica que ela recebe. Porque você fala assim, ó, não consigo isso, não consigo aquilo, mas se eu parar 5 minutos no estacionamento, o pessoal me multa. Viu como é que eles são competentes? Não, eles são. É impressionante, mas é o trabalho da pessoa e funciona. Uma coisa que eu peço sempre à população é educação para aqueles meninos. Porque, coitado, eles têm... Eles tinham que ter um ouvido de Dumbo, cara. Eles ouvem muita bobagem. Muita bobagem. Eu moro ali no centro, que eu ouço... o cara vem estressado para resolver um problema e descarrega no cara. Isso, mas isso daí faz parte. Mas o ser humano tem que melhorar nesse aspecto. A gente precisa melhorar, ser mais generoso. Pelo amor de Deus. Cara, não adianta nada você querer agredir um molequinho daquele, ou uma menina, né? Estão ali fazendo o trabalhinho dela, só sabe fazer aquilo. Não tem curso técnico, não tem nada. Aquilo ali foi treinada e foge. Quando foge muito, ela liga para a supervisora. Eu particularmente defendo muito esse pessoal e peço sempre a paciência dele. Eu vejo que são pessoas do bem, cara. Pô. E não é de responsabilidade da pessoa, independente da índole dela, Eduardo. Ela precisa, de fato, dessa paciência, dessa virtude que é conseguir ter essa temperança no atendimento para lidar com a pessoa, que inclusive pode ser a outra que esteja num dia difícil. E depois da pandemia, Luciano, não sei se você que trabalha com público, meu amigo, como o pessoal tá egoísta, velho. Toda vez na minha crônica de programa, quinta-feira, eu falo aqui. É motociclista doidinho e o cara me deu uma fechada vindo para cá, na quinta-feira passada. Aí, depois, sem querer, a gente ficou no mesmo trânsito, um ao lado do outro. O filho dele, entre um banco e outro, falou, você já tá errado com seu filho em pé. E se você frear, ele pode engolir esse painel. Agora, não ensina essa coisa feia que você fez para mim, não pode passar na minha frente. Ele levantou o vidro e saiu. Ele nunca mais vai esquecer. Aquele molequinho olhou na minha pupila. É isso. Entendeu? Mas você tem razão. Não, eu não sou o cara que não tem um defeito. Tem os meus defeitos. Mas eu estou relutando contra o Dudu mal educado. Tá certo. Entendeu? Eduardo, eu particularmente, assim, acompanho o teu trabalho no carnaval, tanta coisa legal que você faz, eu só tenho elogios a te falar e te dizer que a tua percepção é a mesma
de muitas pessoas que estão aí, de alguma maneira, sendo oprimidos por esse sistema que parece que privilegia o desonesto. Porque no trânsito a gente que não sente pensa muito Petrópolis, isso. cara. Você tem que pensar coletivo. Se você mora coletivo, tem que pensar coletivo. Exatamente. E para a gente conseguir fazer, entender como é que isso acontece, é porque a gente olha para um sistema, por exemplo, em que eu de certa maneira, ali preciso encarnar a responsabilidade que se tem pela autoridade de trânsito. Quando um cara é honesto e ele vê alguém parado em cima de uma calçada, vê alguém fazendo uma conversão proibida, vê alguém expondo outra pessoa ao risco, ela espera que eu chegue lá e a notifique. Então, assim, a pessoa não reclama de multa. Tem muita gente que fala assim, Petrópolis é a indústria da multa. Com muita franqueza, não é. Eu tenho certeza absoluta que quem fala isso está usando aquilo de artifício político porque ficou chateado e preferiu descontar na gente. E tudo bem. Que a nossa paz possa refletir para o outro e está tudo certo, eu não vou perdê-lo por isso. Mas o cidadão honesto que vê isso acontecendo todo dia, ele parece que começa a se sentir angustiado e pensando assim, principalmente quando ele é honesto por cultura e não por propósito. Ele começa a entender o seguinte, poxa, se todo mundo faz e eu não faço, eu estou perdendo porque eu não faço... Eu sou bobão. Eu sou o bobo da história, estão me fazendo de trouxa. O mundo está contra mim e eu preciso pensar em mim mesmo. Ele começa a agir de maneira equivocada. Ele precisa de um propósito maior. E nós, enquanto autoridade, você enquanto mídia, precisa de fato ecoar a necessidade dos indivíduos buscarem um propósito maior, mais elevado do que só a punição temporal. Porque se você for esperar que todo mundo seja notificado, isso não vai acontecer, não importa o que a gente faça. A gente precisa, sim, notificar, eu vou buscar fazer isso da melhor maneira possível. Com essa cordialidade, com algum equilíbrio entre ser humano, mas ao mesmo tempo ser um bom fiscalizador, buscar essa justiça, mas ainda assim, eu sei que eu nunca vou conseguir fazer isso perfeitamente. Olha só. Quero ver o desonesto dando algum tipo de vantagem, faça o cidadão cumpridor. Né? Até porque o mal não vence muito tempo. É isso aí. Né? Olha só, já falamos de estrutura, já falamos do estacionamento, da parque, né? Falamos agora, eu queria falar com você sobre logística, caminhão. Nós temos, por ser uma cidade ainda sem uma regra básica, você vê carretas às vezes no centro histórico, aí o cara caiu ali, o Waze jogou ele dentro do centro histórico. E eu, como dirijo carreta, então eu sei as dificuldades de uma manobra, os pontos cegos de um cara, e o cara que está de carro e não tem nem noção, ele não sabe o risco que está correndo do lado de uma carreta. Né? Então, como é que vocês enxergam isso? Porque vocês têm problemas do centro histórico. Vou dar um centro histórico aqui porque é uma referência. Paulo Barbosa, de manhã, tem uma demanda de logística muito grande. Caminhões de frigorífico, pequeno, médio, grande porte. Às vezes o grande dorme até na porta do supermercado. Como é que você estuda isso? Vamos lá. Trabalhar o transporte de cargas, Eduardo, é um desafio enorme, especialmente para as ruas que Petrópolis tem. São ruas, na sua grande maioria, estreitas e, em muitos casos, uma mão para lá, uma mão para cá. Isso dificulta muito o transporte de cargas. A gente tem, junto com a MP, inclusive, avançado em relação a uma ação que é a criação do terminal de cargas dentro da cidade. Dentro da cidade que eu digo, dentro da geografia da cidade, mas, obviamente, num ponto mais extremo. Quando a gente olha, por exemplo, Quitandinha, a gente tem lá um projeto embrionário de fazer ali, em algum terreno que a gente chegou já a procurar esse ano, mas não conseguiu achar a localização perfeita. Né? Não digo Porto Seco, assim, é um terminal de cargas mesmo, e vou já te contar a história toda. Junto com o Márcio, da Associação de Moradores, junto com a Defesa Civil, a gente queria criar, nós queremos, desejamos criar uma área que sirva para transporte de cargas, onde haja ali uma divisibilidade das cargas, que forem as divisíveis. Próximo do Quitandinha, a gente tinha chegado a olhar aquele terreno ao lado do Pavelka, chegamos lá, fizemos uma visita técnica, mas os raios de giro de caminhões de maior porte, para entrar ali é difícil, ou então o espaço necessário para isso não é disponível para armazenamento da carga. Ele teria que entrar lá na entrada do castelo e já vir por dentro, mapeando, senão ele não faz manobra. E ao mesmo tempo ter área de armazenamento para essa carga. E por que a gente gostaria de fazer isso? E eu cito aqui a Defesa Civil. Porque seria interessante que Petrópolis já tivesse preparado alguma estrutura de apoio humanitário, caso seja necessário. É lógico que a gente tem que trabalhar esperar para que Papai do Céu não faça isso ser necessário. Mas que se prepare para caso necessário, ela exista. Ao invés de ter que ficar correndo
buscando mais espaço dependendo do tipo de calamidade pela qual a gente possa viver. A gente tem que estar bem preparado nessas horas. Se você falando assim, já me veio... Sabe onde era antigo lixão? Sim. A Duarte, sim. Lá em cima podia ser uma... Ali tem carreta um projeto podia grande. Subir. Sim, ali tem um projeto grande para fazendinha, mas é justamente um outro local que a gente está pensando em olhar, porque esse da Pavelca não é legal. É porque a carreta grande, eu imagino carro grande, porque os pequenos não, caminhãozinho pequeno hoje é igual dirigir. Tranquilo, VUC, né? VUC é beleza. Então isso está sendo estudado. E a gente vai um pouco mais além. Vou te falar de um projeto que eu particularmente tenho levado junto com o Serratec, agradecer muito o pessoal do Serratec, que é o seguinte projeto. A gente está desenvolvendo uma plataforma específica, um programa específico, que, além de... Por favor, me entenda bem. Quando eu digo programa, é um conjunto de ações. Mas entre o conjunto de ações que envolve revitalização da sinalização, emissão de portarias, de regulamentação de carga e descarga, tem um em particular, que é uma plataforma web, que também pode ser um app, um aplicativo de celular, em que o motorista agenda a utilização da vaga de carga e descarga. Então a gente vai melhorar a fiscalização, garantir que não tenha carro de passeio e permitir que esse veículo agende o local. A entrada dele ali. Isso. Igual ele faz pro shopping, né? Exatamente. Para descarregar. Olha, descarrega em 20 horas. Todo o centro histórico vão ter vagas onde esse aplicativo vai mapear, já temos mapeadas essas vagas, a gente vai garantir esse agendamento. Então, quando o motorista vai lá e agenda, o condutor vai lá e agenda essa utilização da vaga, a gente garante que ele precisa, de fato, estar com esse agendamento feito para poder usar. Senão ele é notificado. Lógico que a gente não vai chegar notificando todo mundo, mas já educando as pessoas e vamos obrigar as pessoas a utilizarem esse aplicativo. Com isso, a gente vai dar um ordenamento para o centro histórico que hoje não existe. Agora, e no caso dos shoppings, exemplo o pátio aqui, que é uma referência, algumas cargas poderiam ser feitas à noite, porque eles fazem muito transbordo à noite ali, que Sim. eu vejo. A gente tem o propósito de estimulá-los com essas portarias, mas eu ainda não fica avancei muito nisso. Né? Mais livre para estacionar. Eu não avancei muito nisso porque existe um problema, a logística sempre afeta muito os custos do nosso dia a dia. Os custos de comércio, de operação já são caros. Se a gente força a barra para que, por exemplo, só haja carga e descarga das 10 da noite às 6 da manhã, que é o que muitas pessoas sugerem, na prática eu estou inviabilizando a vida do cidadão que mora no centro, que também é residencial, e mais do que isso. Aqueles caminhões de frigorífico, meu irmão... faz uma barulheira danada e tudo mais. Casca de ferida. E mais que isso, além da questão da residência, tem também o custo do próprio estabelecimento. Ele vai ter que deixar alguém trabalhando no turno. Insalubridade, por aí vai. Uma série de custos só para receber a mercadoria. No final das contas, quem paga isso é quem compra. Então somos todos nós. Aumentar esse custo nunca vai ser. Mas essa é uma boa ideia, você fazer uma programação de carga e descarga ali, que já existe pela loja deles, não por vocês, mas sendo por vocês, você vai gradear ali. Abriu, chegou, não chegou, meu irmão, você vai lá para fora. Os testes pilotos, junto com o pessoal do Serratec, tem a pretensão de começar em fevereiro. Já estamos bem avançados. Agora, Luciano, você deu algumas mexidas, exemplo, Bom Sucesso, Alto da Serra você manteve. Eu até mantenho uma crítica aqui que eu fiz aqui em off, que eu falo na frente de todo mundo, não tem? Vejo que muitos estão desrespeitando, principalmente na hora do pico, parando na frente de banco, parando na frente de loja. É aquilo, 5 minutinhos. 5 minutinhos é nunca. Porque o cara lá não vai te atender 5 minutinhos. Às vezes o cara demora, né? Esse açaí que você foi comprar, parou um cara no açaí, cara. Eu tô vendo o cara chupar o açaí. Eu tô aqui na chuva olhando, só tô na minha esquerda e uma fila imensa e o cara chupando açaí, parou para chupar açaí. Eu digo, é um cara de pau, meu irmão. Se tem um trator ali, carrega o trator, leva o carro dele. Não, realmente, esse tipo de coisa acontece, mas vamos lá, Alto da Serra tem muito que melhorar. Quando você vai olhando os bairros... E tem educação a população também. Né? Eu posso falar, ele não pode falar, mas eu vou falar. Nós somos... Quer um exemplo disso, Luciano? Vou te dar um exemplo. Teve uma obra ali no centro, eu sei onde foi, qual prédio que foi, tudo que foi. Deixaram... Passa lá, você vai ver. 8 sacos de entulho. Está há uma semana. Uma semana. E a Condep não vai pegar. Porque eu ouço os caras, quando chegam lá 1h da manhã para pegar a lixeira, que ali tem uma lixeira, eu não vou pegar esse peso, não. Até porque a pá, se botar aquele peso, a pá não empurra o lixo. Entendeu? Não é um carro específico para botar aquele peso. Já deixaram o sofá, já deixaram o diabo. Agora, esse síndico desse prédio tem que ser notificado. Sim. Já conversou com a Fernandinha, não?
Chama a Fernanda. Não, a Fernanda ainda vem aqui no programa, mas eu vou mostrar a ela como votaram, porque eu acho que é um absurdo. Eu acho que o cara que quer se livrar, é tipo assim, tirei a poeira da minha casa, que se lasque os outros. Boto lá na frente e resolvo. Tiro o problema que é meu, né? Eu boto. Eu, quando faço obra, se é muita coisa, alugo uma caçamba, uma vaga na CPTrans, que é na frente do meu prédio, como já fiz. Aluguei a vaga, comprei o dia inteiro, paguei o dia inteiro, não é assim? Sim, vai lá, reserva direitinho, tá, bota a placa de noite, a caçamba entra à noite, fica ali. Uma obra no Pátio Petrópolis, também os caras fazem lá de lá. Aluga o espaço, bota a caçamba. Tem que pensar em coletivo, não pode pensar, né, sozinho. Não, e é aquilo que a gente estava falando anteriormente, depende muito da boa disposição que o indivíduo tem de reconhecer que ele vive em sociedade, né? Então, vamos voltar ao trânsito do pico, né? Porque o pico é geralmente escola, sim, né? De manhã é menos, mas de 18 horas é de lascar, né? O que acontece na prática é que o pico da manhã ainda é um pouco variado, porque tem aqueles que levam as crianças na escola, tem aqueles que não, então os trajetos mudam com mais frequência. Já na parte do final do dia, são todos muito concentrados. É porque todo mundo está saindo, trabalha. Isso. Né? Agora, eu vi que você fez alguma coisa, porque como eu moro no centro, a gente vê, tem dias que flui, que é uma beleza. Lá em janeiro desse ano, a gente fez uma convocação de 39 novos integrantes da CPTrans, né, novos concursados. Já tinham 19 que foram feitos em dezembro do ano passado, então isso deu um reforço de mão de obra muito bom para a gente. A gente está batendo os 42 agentes e a gente sabe que ainda há muito melhorar, mas são indivíduos que estão ali dispostos a desempenhar as suas funções da melhor maneira possível. E esse ano a gente conseguiu implantar operações extemporâneas, assim, muito específicas, em momentos de pico ali, mas que não se mantêm o tempo todo, mas que geram um efeito positivo muito legal. A gente tem muito ainda a ser feito. Tem gente que fala assim, eu ouço muito isso na rua. Petrópolis foi projetado para carroça, por isso que está assim. Não é verdade. Petrópolis é uma cidade maravilhosa. Tem as ruas até largas. Uma cidade linda, maravilhosa, inegavelmente bonita. A forma, a estrutura que ela se dá, é uma estrutura que se pode trabalhar muito bem, só que são desafios diferentes. É necessário, inclusive, que a gente consiga lidar bem com esses desafios, sabe, Eduardo? E aí a gente vê o que aconteceu esse ano. A gente teve operações desse tipo lá na Pedro Américo, que é ali no Extra, no Quitandinha, melhorando muito para quem está indo para a região da Independência e até para quem mora ali em São Aquele estudo que vocês fizeram, vocês recuaram, né? Fechar a rua principal, jogar para... A gente só faz de 5 às 7. E por que isso acontece dessa igual maneira? Tá fazendo Correias também, né? Isso, Correias também. No início o pessoal critica muito. Quer dizer, tudo que a gente tenta fazer em termos de trânsito e transporte recebe no início muitas críticas. Porque as pessoas têm uma certa aversão à mudança. Quando a gente muda a rotina... Luciano, eu vou te ser bem sincero, o pessoal reclamar porque estava uma buraqueira na outra rua lá de dentro. Sim. Não sei se vocês melhoraram. Ali teve tapa-buraco, melhorou um bocado ainda, mas a gente vai fazer lá junto com o Maurício da Secretaria de Obras. O prefeito tem comprado uma pavimentação melhor. Uma pavimentação melhor ali. É porque realmente é um ano difícil, como a gente estava conversando anteriormente. Mas na prática, Eduardo, quando a gente olha para esse tipo de operação, todas elas foram muito criticadas anteriormente, antes de começar. As pessoas não entendem exatamente o que estão fazendo e não tem problema nenhum a pessoa fazer uma crítica. Pelo contrário, a crítica nos engrandece. O curioso foi que todas elas foram muito criticadas antes de acontecer. Então, assim, é muito pouco conhecimento de causa. Porque se a pessoa não é da área, não estudou, não viu o projeto, não sabe que vamos mexer, não leu uma matéria, não viu a sua entrevista que você fez com a pessoa e já critica, aí realmente faz parte daquele cara que estava te xingando aí no trânsito, faz parte daquele cara que xinga a gente responde lá, Feliz Natal. Eu já não tenho mais... O cara me xinga, eu digo, eu tenho duas mães, a do carro e a minha oficial. Mas a outra coisa também A gente fez lá, fizemos em Correias, a gente chegou a fazer no Bingen o resultado não foi... Bingen foi onde? No Bingen foi ali na altura do 17, né, Lojão 17, Super Bingen ali. A gente tem uma ponte em particular, que é uma ponte em que quem está vindo do Duarte tem que cruzar a pista para entrar. Aquela ponte ela não tem problema de ser utilizada 80% das vezes em que de fato ela o é. Mas no período de maior trânsito, de fluxo, mais intensidade, esse fluxo pesado... Parou a ponte e já... uma retenção enjoada. Aí tu fez o cara ir lá na frente. Fiz ele usar o retorno. Mas assim, nesse momento, eu acho que o impacto dela tá baixo, então não preciso perder o pessoal que está sendo utilizado lá. Eu prefiro utilizá-los em outros locais.
Mas quando a gente tiver a nova subida da Serra, Petrópolis vai ver um trânsito muito mais carregado entrando por dentro do Duarte, por causa do posicionamento do túnel. É isso que eu pensei. Né? Então ali eu preciso em algum momento voltar. E já caiu muito carro naquele rio, hein? Já. Com aquele paralelepípedo ali, viu? Pô, Pelé é um amigo meu. Viaduto esse ano, pô. Falei, e aí, Pelé, a água é boa? Fria, seu Duarte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Bom Sucesso, cara. Ali, sabe o que encara o Bom Sucesso? Igual a Duas Pontes. Se botar um sinal da M. O trevo de Bom Sucesso ele não é um problema em si, Eduardo. É educação ali. O cara deixa o outro. Volto a te dizer que o problema no trevo de Bom Sucesso é a percepção do cidadão que está vendo um esperto entrar na frente dele e ele ficar enfurecido. Estou perdendo. Entende? As pessoas decidem muitas coisas no trânsito porque estão ali disputando espaço e isso é uma resposta emocional do ser humano. Ele não está raciocinando. Eu não quero perder. Ele não está fazendo conta de quanto tempo de fato ele está ganhando ou perdendo na viagem porque alguém entrou na frente dele, que na prática é quase zero. O que ele está ali é tendo uma resposta emocional. E o trevo de Bom Sucesso é um problema muito mais psicológico do que de engenharia, porque o problema de engenharia do trevo de Bom Sucesso não está no trevo. Eu vivo dizendo isso e acredito que eu vou dizer Aquele até morrer. Aquele sinal atrapalha ou não de pedestre? Ele atrapalha. Vou te explicar. A conclusão é a seguinte, olha. Quando você está no trânsito, você parou, o problema não está ali. Onde é que está o problema de trânsito? Onde é que está o gargalo? Teoria das filas. A velocidade média que você vai ter no percurso vai ser igual à velocidade do maior gargalo que você encontra. Você não consegue andar mais. Mesmo que você corra igual esses loucos correm, o cara vai correr, vai chegar no trânsito na frente e vai ficar na fila igualzinho. Ele só chegou primeiro na fila. O primeiro a chegar na fila. O primeiro a chegar na fila. Mas se ele acelerar a União Indústria, ele vai ficar parado no carangola. Do mesmo jeito, a velocidade média dele é igual. E aí, como é que você entende qual é o problema, qual é o gargalo? É quando você voltou a andar. Não é quando você parou, é quando você voltou a andar. Quando você voltou a andar, o teu problema acabou de passar. E quando você está ali no trevo de Bom Sucesso, quando é que você volta a andar? Quando você passa do posto de gasolina. Isso. Não é verdade? Quando passou do posto de gasolina... Entrou na ponte... Entrou na ponte, voltou a andar um pouquinho, passou do posto, acelera. Vai embora. Vai lá no horto agora. Exatamente. Sai de um para entrar em outro. E se for no sentido contrário, passou do DPO, tá tudo certo. Mas principalmente da ponte ali. No sentido Itaipava quase não tem trânsito. Mas aquela do DPO, quando faz a rotunda ali... Sim. Ficou legal, aquela do cara entrar para a esquerda, sim. Ali ainda vai educação também, ainda vai educação. Mas ainda tem muita melhoria para fazer ali, mas a gente... O ônibus recua, ficou maneiro. Inclusive a gente está ali com o DENIT do lado, trabalhando em conjunto para poder fazer essas coisas acontecerem. Agora, quando você anda ali, qual é o problema? É que você tem a conversão à esquerda. O problema é esse, conversão à esquerda. Você tem duas faixas da BR, né? Vamos botar ali, o retorno 58, uma faixa só. Duas faixas vindo da Granja Brasil, então já são 3, e aí você vira uma faixa só, você transforma essas 3 faixas numa faixa só, em cima de uma ponte, coloca um ponto de ônibus, um mercado, uma farmácia, uma padaria, um posto de gasolina. Com um semáforo, uma travessia de pedestre, obviamente. O que vai acontecer ali? As pessoas vão começar a convergir à esquerda, e toda vez que alguém vira à esquerda, você está andando na tua faixa, Eduardo, você tem que parar, esperar uma alma cordial que tão raro tem sido encontrar de te dar a vez, e aí você vira. Nisso todo mundo ficou parado atrás. Se tem uma quantidade grande de veículos, o fluxo deles ele não é linear, ele é exponencial. O que isso significa? Vamos lá, se eu tiver pouco carro em Itaipava, eu tenho 10 carros passando ali por minuto, tenho, sei lá, alguma coisa em torno de 100 carros hora, eu vou ter ali um fluxo leve, e um carro a mais vai aumentar assim em 1 segundo o tempo de viagem. Só que depois de eu botar esse carro que demorou 1 segundo a mais, fez demorar 1 segundo a mais, se eu botar mais um carro, ele não demora 1 segundo a mais, ele demora 1 segundo e mais um golinho. Se eu botar mais um carro, ele vai demorar quase 2 segundos. Se eu boto mais um carro, ele vai demorar 2 segundos e alguma coisa. Isso vai aumentando. Então, para cada carro que entra, não entra mais 1 segundo de viagem. Para cada carro que entra, vai aumentando a quantidade de tempo. Outro erro também que eu vejo ali, eu vou sempre visitar meu sogro ali no Nogueira, e eu vejo o cara vindo de Itaipava, porra, cara, não é possível que o cara, eu não sei se porque a gente tem carteira de profissional, a gente observa mais as pinturas no chão, né? Só de saber que um garoto de moto, você tem carteira profissional, é maravilhoso, porque só de você saber um garoto de moto vindo à tua direita, se tu fica com receio de saber que ele pode estar ali, já é muito mais do que a maioria. Então, o que acontece? Porque a gente trabalha com retrovisor. Aí eu vejo o chão pintado quadriculadaço, quer dizer, ali a intervenção não pode passar para lá, para cá. O cara para o fluxo todo que está vindo para o centro,
para entrar para Nogueira. Eu não dou a chance disso. Sabe por quê? Por ele aprender que... Não deve mesmo. Porra, o cara sair de Nogueira e ir para lá já é complicado. Às vezes eu nem faço isso. Eu vou, entro ali onde tem o Mateus, não sei o quê, e volto. Entendeu? Porque é mais seguro para minha família e para tudo. Com certeza. Assim, a gente tem, mas ali ainda cabe muitas melhorias também de engenharia. Ali, Eduardo, a gente tem intervenções para Nogueira, para o Trevo de Bom Sucesso, a gente tem intervenção para a entrada do Carangola ali para fazer. Se tu botar aqueles conezinhos, carreta ali não entra, se tiver de entrar. Não, tem que ter Você mata a logística livre, toda ali. Tem que ter o espaço livre. E até porque a gente vê essa molecada de moto fazendo muita besteira, e a gente teve um atropelamento esse ano na Granja Brasil, por exemplo, que eu utilizei esse tipo de técnica. Dá uma semana a molecada de moto passa por cima. O meu sogro, fazendo o retorno normal lá, o cara entrou na porta traseira da Toro dele. É complicado. E ainda veio reclamar, tá querendo isso, querendo moto. É que seguradora moto, inclusive, moto é importante perceber o seguinte: moto tem gente boa que anda de moto e gente não tão boa, como é de qualquer veículo, como é de qualquer classe, como é de qualquer religião, como é de qualquer coisa na vida. É gente boa e gente não tão boa, isso nada define de fato quem são eles e quem não são. Mas os maus, eles não vão muito longe, não. Uma hora ele encontra um mais maluco do que ele. Mas a parte das motos é importante perceber o seguinte: se envolver com acidente de moto é bom fazer o registro. BO, tudo direitinho. Faz tudo bonitinho, porque evita muita dor de cabeça. E eu sempre dou bronca de pessoa. Pô, você pega no pé do pessoal motociclista. Não, tá aí, cara. Toda hora tem um óbito, toda hora tem um cara quebrado, toda hora tem. Você tira uma cirurgia eletiva, programada. Olha o mutirão que a prefeitura está fazendo aí, cara. Quantas pessoas eu conheço que ia fazer cirurgia, não está fazendo porque o leito está ocupado? Isso é frequente. É uma coisa... Hoje mesmo teve um acidente no Olavo Bilac, sim, né? Com um óbito e o outro todo quebrado. Teve 3 óbitos. Aí, 3 pessoas que podiam estar conosco, com as suas famílias, o diabo da moto. Infelizmente, mesmo que você seja um bom condutor, e eu também sou motociclista, a moto ela não serve para movimentação rotineira. O Ayrton Senna falava uma coisa: nunca ache que você tem um domínio total do equipamento. Não. Na hora que você achar, ela te derruba. Na hora que você achar, ela te derruba. Luciano, estamos chegando quase ao final aí. Eu queria... nós já falamos de trânsito, falamos de logística, falamos de equipamento da CPTrans, falamos da história da CPTrans, responsabilidade, a antiga Conser, como é que é o nome da nova hoje? Elovias. É aquela lá da praia, não? De Araruama, não? Não, a de lá é CRCC, né? CRCC. Mas a Elovias é um consórcio novo, né? Então tem ali um conjunto de empresas. Tem gente que fala, mas é a mesma empresa da Conserva. Mas se eles botaram para 21, vai ser uma brincadeira. São grupos vai ser uma brincadeira, próximos. pelo menos com a gente de Petrópolis. Porque de Caxias os caras não estão nem aí, porque eles não pagam. Mas a gente paga 2 porradas aqui ali na Areal. E o Petropolitano Médio, ele tem um convívio muito próximo com a capital, mas também tem um convívio muito próximo com o Juiz de Fora. E aí também... Mas o que eu não concordo, aí eu até comecei com o pessoal do Leal, que eu não concordo é o seguinte: em qualquer lugar do mundo, aonde vai com o tempo de quilometragem, voltando não paga. Aí pagaria onde? Pagaria em Areal. Quem está indo, entendeu? Na ida, paga aqui, para o cara chegar no Rio. Para sair, paga em Areal. E isso impacta a vida de mesmo quem não está viajando, né? Porque para receber 1 litro de leite, se vier passando pela BR, vai ser mais caro. Gasolina, pô. Só R$1 de diferença. Por causa do pedágio. Mas aí, olha só, Luciano, a CPTrans, o que você... Temos aí para o final do ano, vem aí Natal de Luz. Sim, a gente tem muito... Ou terrinha para ter corrida, viu? Como diz o outro, se correr fosse bom, carteira não morria... Carteira era eterna. Mas é bom correr. Eu que sou todo lascado aqui, não posso correr. Mas eu gosto de ver o pessoal correr. Mas se bem que vocês estão tendo... Tem um mês que tem corrida até demais, né? Tem um calendário esportivo. O Berg Berg é um cara assim. Mas será que foi meu professor de educação física. Ele foi da minha filha, ele arrepiou minha filha. Mas será que ele gosta de correr? Ele dá nada? Gosta. Eu fico, de vez em quando, encontrava ele sempre caminhando com a esposa, que também é da área. Professor de educação física. Berg é gente boa. Gente boníssima.
a gente vê realmente muitas corridas acontecendo. E nesse momento, E o povo está gostando. a gente precisa disso. A gente precisa das corridas, a gente precisa dos eventos. A gente Aquilo que precisa você de bota alguns tracks de domingo esperança, era na alegria Barão, o e nego já está movimentação. reclamando que foi para Ipiranga. Está estendendo para Ipiranga, Tá estendendo para Ipiranga. mas vai ficar bem a pista ali, né? A gente já faz aquele circuito também lá desde 2021, que inclusive foi um pedido do prefeito à época. O presidente da CPTrans era o Maurinho Branco. O saudoso Maurinho Saudoso Branco. Mário Branco, flamenguista roxo. E o Ingo era vereador na época e Que eu acho legal, cara. Ali não incomoda ninguém. Pedindo essa Meia ampliação. meia Ipiranga, ou vai tomar toda? Não, ela vai até o Parque Municipal. Ela ali Ela toma Ipiranga toda. pega a Ipiranga até o parque. Aí o cara que quer passar, ele vai para Dom Pedro. Não é isso? Isso, porque não incomoda. daquela rotatória que tem para quem tá pegando a Fonseca Ramos, que é a rotatória Tabelião Moretti, ela fica fechada ali, fica toda a Ipiranga disponível para corrida, fica 13 de maio uma faixa delas, e aí emenda esse pedaço com a Barão do Rio Branco. E quem mora naquela ruazinha é só atravessar ali, né? Tranquilo. Zé Bonifácio ali. Aí ia morar naquela rua ali. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. E aí, o que você pensa aí para o final do ano? Tem aí, muita coisa para CPTrans? fazer, mas muita coisa. Nós temos programas específicos para lidar com a situação dos motofretes, mototáxis que precisam... Mototáxi não digo porque Pô, uma situação... mototáxi, cara. situação muito sensível, muito complicada, mas a gente precisa de programas específicos para garantir que a gente reconheça a existência deles e lidar com os problemas que eles enfrentam, assim como a própria população. Porque não adianta também lidar com o sistema de transporte, que a gente precisa avançar nas ações. Eles não seriam obrigatórios usar um colete de sinalização para isso? Sim, eles são obrigatórios, inclusive, pela lei federal. Porque eu não sei quem é federal. Uber e quem não é. Então, esse tipo de situação a gente precisa avançar. Ele saber lidar também com o transporte por aplicativo, saber lidar com esses problemas de maneira geral, não só no seu dia a dia, mas garantir uma estrutura regulamentar adequada. A partir do momento que a gente tem essa regulação, a gente consegue organizar o espaço, a utilização, a vaga da pessoa poder esperar, o momento da pessoa poder fazer um embarque, desembarque em locais adequados, com segurança, que atendam não só os eventos, mas o dia a dia da cidade. A gente tem a situação do transporte público, que a gente nem tocou no assunto, mas são dilemas. A gente poderia fazer um outro programa só sobre transporte Já está público. convidado para quinta-feira. Vamos fazer de quinta-feira. Olha, a gente tem toda a questão de melhoria em sinalização. Quinta-feira que vem ele pode, assessoria? 19 horas, já está convidado aqui ao vivo. Pode? Que isso. Não, porque aí nós vamos falar de transporte. É importante. Uma coisa que eu queria falar contigo também é você está de parabéns ao Chitão, a normatização de barulho de moto. Gostou? Meu irmão, eu não aguentava mais, velho. Eu dava cada pulo dormindo em casa que parecia que o cara estava do lado da minha cama com aquele escapamento. É enxugar gelo, mas é também conscientizar e Melhorou educar. muito. Vamos continuar trabalhando. E eu Vamos trabalhar em acho que parceria. até eles mesmos se conscientizaram. Né? Assim, Que não é uma perseguição. Foi uma perseguição para virar uma normatização. Sim. Não é isso? E também feito assim, um esforço enorme de todas as forças de segurança, sabe? A gente Parabéns, precisa... o 26º, o Batalhão da Civil. Reconheço que não é um trabalho que você faz Guarda sozinho, Civil. né? É todo mundo junto no sentido de conseguir coibir esse tipo de comportamento, sabe? Eu até entendo. A gente, enquanto profissional da área, você também, a gente sabe que o cara, quando está com escapamento aberto, ele, de certa maneira, é mais percebido. Ele é percebido. Né? Se sente. Ele se sente. E, de certa maneira, a moto é o novo cavalo. A galera não entende isso, né? Mas é o novo cavalo. O carro já foi o cavalo. Hoje em dia é mais moto do que carro. Então, assim, um garoto de 18, 20 anos tá doido para ser independente nesse sentido e ter essa adrenalina. Eu até entendo, mas a gente Nós não já pode fomos concordar. jovens, né? Lógico, né? Mas eu fui jovem frouxo, eu não tinha muita... Não, eu não fiz nada disso. Trabalhava desde cedo, não fiz nada Eu não disso. sei se é porque eu trabalhei desde cedo, eu não tinha tempo para pensar nisso, senão eu gastava dinheiro. Isso aí. Carteira de moto eu tirei depois de velho, eu acho que para dirigir moto tinha que poder ter filho e ter mais de 30 anos na cara. Deixa eu te falar uma coisa. Então vamos dar um apanhado só do ônibus. Tá. Hoje você tem duas empresas que eu acho que estão trabalhando Trecho. atuantes, né? A Trup, né? Trup? Trup. A Turp? Falou Trup. Trump? Não é do Trump. Né? Não, falando de política, nada com o presidente americano. É Turp. Ela já se chamou Turb e agora se chama Turp. Houve uma sucessão, né? Ali. Abriu uma nova garagem aqui no centro, já tá usando, não? Castelândia, já está em funcionamento. Já tá bacana, eu achei muito... ali na entrada do Sargento Buenim. E a outra que é do grupo São Geraldo, Asa Branca, né? Isso, é do Expresso Brasileiro, Muito que Expresso Brasileiro. É a cidade real. Essa é uma mega da empresa. E isso, bem grande, um conglomerado grande de transporte, especialmente para fretamento. E os ônibus deles são de excelências aqui, né?
Não, com certeza, não tem reclamações deles. Tem também a Cidade das Hortênsias, que é a nossa antiga, querida, fez 60 anos aí, é da isso, cidade. E são 3 empresas que faz ali serviço. cascatinha, faz, né? Isso. Ainda é uma situação que tem muito a avançar, mas muita coisa, e que no momento ainda vive ali um imbróglio jurídico, quase que uma quimera, Eduardo, em relação aos múltiplos contratos emergenciais que foram necessários para a gente conseguir manter o sistema operando. É necessário perceber que a gente está no meio de um processo judicializado dificílimo. A gente tem mais de 20 ações na justiça falando da mesma coisa, com passivos que passam de R$1 bilhão, e todos eles demandando algum tipo de perícia, alguma avaliação técnica, algum entrave, que inclusive nos impede de avançar para aquilo que mais importa, que é garantir um serviço operacionalmente bem feito, que atenda a expectativa da população de maneira geral. Então, assim, tem muito que avançar na parte de transporte, certo? E o que a gente quer para esse ano e para o ano que vem é avançar nisso, focar muito nas demandas mais urgentes da sociedade para a gente conseguir dar esperança, dar respiro, sabe? E essas vans? Eu não apostava que a Ivequinha ia aguentar subir esses morros, mas tá dando certo as Ivequinhas. Tem casos e casos, porque as linhas são bem selecionadas, mas tem determinadas linhas que quando podem ter ali um problema de precisar de um carro menor e só ter a Iveco, que não é uma van, é um micro-ônibus ali tecnicamente, mas a gente chama de van ali, que na prática é muito com cara de van. O último eixo com duas Você tem comunidade do Neylor. Poxa, a gente precisa ali de um micro, não pode ser van, na minha opinião, mas ao mesmo tempo... Eu andei no Golf. No Golf lá também é um... Aquela subida ali, Marcelo, vou te contar, né? Não, é o motorzinho tem que ter força pra cacete. E aí ela não tem, porque ela não aguenta, cara. Nenhuma van aguenta ali. Não aguenta mesmo. Nenhuma. Não existe van 4x4, tem que ser um micro-ônibus. Não existe uma van com motor que não seja pensado para economia, para estrada. Morro Florido, Golf, né? Golf. Ali no quitandinho do lado daquele posto lá também, naquele posto à esquerda, depois da Toyota ali à esquerda, tem... Ali você fala de Getúlio Vargas, Espírito Santo, tem o Tolzete para trás, tem Chapa 4 então, ali. Tem aquilo ali, até logisticamente, seria bom ônibus Venezuela. pequeno. Não é. Porque tem horas que chega na rua, tem carro de um lado, carro do outro. Bom, você sabe que quanto mais peso tiver dentro do veículo, mais consumo de combustível. Tem veículos que levam lastro, que é um peso na traseira, só para não deixar ele derrapar. Então você vê como é contraproducente. Né? Morro Florido, quando ele faz a primeira perna ali, toda tangência vai para a roda, apoia a direita, né? Aí a vai esquerda o diferencial flutua. Embora, vai mas isso tudo, se você não botar um transporte, aí nem vai cair de pau. Você também não vai ter o luxo de botar uma vanzinha para trazer até o final do morro e subir de novo. A gente precisa entender isso não como um problema, mas como um desafio. Olha, se a gente olhar para determinado carro com tal mecânica, com tal propriedade, ele vai atender melhor do que... O que você acha de um plano inclinado como o Salvador está voltando a fazer? Que é uma coisa que Chicago está fazendo, algumas cidades aproveitando essa onda de energia solar, estão botando plano inclinado. Bondinho. Eu, particularmente, sou um saudosista em saber que Petrópolis já teve a maior malha de bonde que existe. E quando você olha para um VLT hoje, um veículo leve sobre trilhos, Eduardo, nada mais do que uma versão moderna do bondinho. Tá? É a mesma coisa. Eu, particularmente, sou super a favor. Pelo menos no centro, vou defender essa ideia. Não necessariamente só no centro. Qual é o problema? Inclusive, já vi alguns projetos desse tipo, tem projetos desses que estão lá registrados no plano de mobilidade do município. O problema desses projetos, na sua grande maioria, estão no aspecto econômico. São equipamentos caros, e caros não só para se instalar, porque essa dificuldade de caro na instalação é tranquila de ser superada. Você busca bons investidores, desde que tenha retorno econômico. Claro. O problema a manutenção é cara e a quantidade de pessoas que utiliza, muito provavelmente, não dariam para se manter economicamente falando. Então, tecnicamente, a gente supera, mas sem algum tipo de apoio, sem algum tipo de subsídio, sem algum tipo de investimento do governo. O plano que eu falei, não sei se você já viu ali na linha amarela, aquele teleférico. Sim, do Santa Teresa. É exatamente isso, só que em Salvador, de vez de ser... Batendo recorde de público esse ano. Então, de vez de ser linha, ele vem na encosta. Sim. Né? Estamos acabando aí, olha, só dedada, meu Deus do céu. Luciano, dá uma olhadinha para cá. 30 segundos para você fazer as considerações finais aí, meu irmão.
Olha, Fica à Eduardo, vontade. Queria primeiro de tudo te agradecer de estar aqui, pela oportunidade de estar do lado de um amigo, conversando sobre temas que movimentam a minha vida e a vida de todos nós petropolitanos, especialmente. A gente sabe que tem sido um ano difícil, com muitos problemas, com muitos desafios a serem superados, mas que quem nos assiste aqui possa ter consciência de que a CPTrans, o governo de maneira geral, tem as portas abertas para você ir lá e conhecer de verdade o esforço que esses homens e mulheres que trabalham na prefeitura, que trabalham na CPTrans fazem para conseguir superar esses desafios. Eu, particularmente, tenho dedicado a minha vida a isso e essa dedicação vai perseverar, independente daquelas críticas infundadas, independente de um sistema que tenta fazer com que o nosso resultado, o resultado na ponta desse trabalho que a gente faz de fato, não apareça como ele como ele busca ser um esforço de verdade, que dá esse alento, essa esperança a todo mundo que vive na nossa amada cidade. Acho que é isso. E sem poesias à parte aí, que a gente tenha outros papos como esse, sempre um prazer enorme estar aqui contigo. Tá bom, meu querido. Olha só, gente, eu farei aqui com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira. Eu espero que você tenha gostado. A gente tentou ser bem breve, é muito assunto, então estou fazendo até o convite aí, depois vamos falar com a assessoria dele para um programa Visão Geral toda quinta-feira, 19 horas. Eu vou ficando por aqui com Política de Perto e semana que vem a gente tem mais Política de Perto. Eu, Eduardo Moreira, com algum convidado que você gostaria de perguntar. Deixa para mim. Fiquem com Deus. Continua na grade da Nova TVI, porque aqui é feito tudo para você. Fui.